Para tudo. Nesse tempo de espera, quantas tragédias aconteceram? Inúmeras, incontáveis. E não apenas tragédias catastróficas, mas de toda a natureza. Eu penso que na mídia jornalística nunca faltará pauta, porque a cada instante um acidente, uma perda ou um desastre surge, ou é criado mesmo. Algumas vezes é um cenário distante para nós, uma realidade distante e de certa forma nos torna um pouco alheios a isso. Mas e quando se refere ao que temos afinidade? Já muda. Algo próximo a nós. Pais vendo notícias sobre chacinas que envolvem crianças e jovens. Os apaixonados por animais vendo fatalidades e maus tratos com os bichinhos. Ou nesse universo cibernético onde temos uma ameaça de invasão à nossa privacidade. Hoje, bem real. A questão é que existe um excesso de notícias ruins em todos os lugares. E o que só vem na cabeça é que ninguém está imune a todas essas fatalidades. E nessas horas, meu amigo, o desespero bate. Aí vem o pessimismo, a desesperança. E estamos hoje num contexto mundial onde as situações estão bem complicadas, que dão aquela sensação que não tem mais jeito e só tendem a piorar. É quando vem aquele pensamento. Se está ruim, vai piorar, por que eu vou fazer alguma coisa para mudar? Melhor eu cuidar só do meu, para que eu não seja atingido por mais nada. Se você diz isso, bate 3 vezes na madeira. Por isso, hoje a gente vai falar sobre o que acontece depois que somos impactados por uma notícia. Sobre uma postura de equilíbrio diante de tantos fatos que temos contato. Sobre o olhar crítico ou solidário que precisamos buscar. Sobre o cuidado para não se desesperar e então ter calma. E até sobre o senso crítico em relação às informações. Principalmente quando consumimos muitas notícias. Porque nem tudo também é o que é. Filha, me ajuda aqui. Olha só o que eu recebi. Informamos que a partir das 10 horas de hoje, todas as fotos do seu celular poderão ser divulgadas nas redes sociais e para que isso não aconteça, compartilhe essa mensagem com 20 contatos. Não, mãe, isso não é verdade. Não tem data, não tem fonte, não tem nada que comprove que isso é verdade. É uma notícia falsa. Ai, nossa, nem tudo que dizem é verdade, né? Muita coisa não é, mãe. Ah, tá. Não dá. Agora tem uma coisa, jovem, muito séria. Muito desse desânimo, desespero, não vem apenas pela quantidade de notícias ruins que a gente consome e se deixa influenciar, mas também pela falta de critério desse consumo. E aí você pensa que o mundo é só assim, que o futuro será pior, que não vale a pena mais nada, porque só tem notícia assim. Bem desanimador mesmo. E por quê? Porque é rentável, porque engana, controla. Tragédia dá dinheiro, porque provoca medo, que dá audiência, que dá money, 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 money. Existe um complexo reptiliano que funciona assim. Você está vendo uma paisagem bonita. Mas nessa paisagem tem uma cobra. Você vai prestar mais atenção na cobra e ignorar o resto. Esse fenômeno do cérebro dá mais atenção às coisas que nos deixam em perigo do que as que nos fazem felizes. As cabeças do marketing, da comunicação, da política, etc. Entende? Aí, muitas vezes, eles usam essa estratégia. Pra vender solução e alívio na sequência. Ó, falo pra você, fica esperto. Sim. E muitas dessas catástrofes paralisam pessoas de contextos sociais inteiros e se perpetuam por muitos dias às vezes. Sim, quantas vezes você vê todo mundo meio inquieto? Isso não é nada bom. Às vezes isso cria aquela ambiência pesada, uma vibração de desespero, revolta. E muitas vezes a gente se fecha. No momento em que a gente só precisava fazer o contrário. Mas falo uma coisa pra você. Nem é necessário que seja um fato que tenha sido muito repercutido. Basta que seja na nossa família, no lugar onde a gente estuda ou trabalha. A gente faz parte de um movimento jovem da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, onde estudamos Jesus, seu amor e
tudo que ele dedicou a ensinar e exemplificar. E por conta disso, entendemos que essa fase que a humanidade passa é o final de um ciclo apocalíptico. O Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, é um alerta do Cristo para toda a humanidade, mas que também traz esperança de dias bem melhores. E existem duas passagens do Evangelho que narram a história da filha de Jairo, que era chefe de uma sinagoga. E ele chega até Jesus pedindo para curar a filha que estava quase morrendo. E detalhe, ele fala que o mestre só precisava encostar nela, que seria o suficiente para ela se curar. Aí Jesus, claro, aceitou. E no meio disso tudo, um monte de gente apertando eles, fazendo muvuca e tal, até que chegaram os empregados e disseram que não era pro divino mestre perder tempo com tudo aquilo, porque a menina já tinha morrido. E Jesus disse para Jairo não se preocupar, que era para ele ter fé que a filha dele ia se curar. Gente, chegando na casa, pensa, isso deu uma confusão. Gente chorando, gente gritando, gente duvidando e até gente caçoando. Mas nada daquilo impediu o mestre de entrar na casa, só com os pais da menina e alguns apóstolos. E disse, Tatilacume, menina, eu digo a você, levanta-te. E o que aconteceu? Yes! Ela levantou, o povo ficou embasbacado, tipo, uau, só Jesus! Pois é, agora para pra pensar. As notícias ali que os homens passavam eram carregadas de sangue, descrença e, ouso dizer, má fé. Mas Jesus prosseguiu, não é? Porque ele sabe de todas as coisas, mesmo nas piores situações. Com infinita misericórdia, atende a todas as súplicas. Todo mundo acabou testemunhando esse milagre. Porque existe algo muito além do visível, da matéria, do que a gente possa ver, que é a realidade espiritual das coisas. Essa dimensão e perspectiva que ampliam a nossa visão sobre os fatos, nos dando a consciência de que temos um apoio além do que o humano pode oferecer. Porque o conhecimento espiritual permite ter um olhar mais seguro, sabe? Mais lúcido para não entrar em pânico, no desespero, no abalo emocional, porque eles nos paralisam. E até permite que a gente não caia no pessimismo, não se vitimize ou se torture. Viva a realidade sem ilusões e lutando para mudar o que pode ser mudado. E que até nesses momentos temos responsabilidades de cooperar com as pessoas ao nosso redor. E sempre haverá Jesus para nos amparar, sempre. O mundo sempre foi abalado por alguma coisa. Claro, já que estamos falando nesse contexto bíblico, tem o exemplo do profeta Daniel que fica sabendo da sua prisão na cova de leões. Gente, preso no mesmo lugar com alguns leõezinhos. Felinos bem ferozes, com unhas, garras mortíferas, mas ali era ele, a fé que ele tinha e Deus. E só. E a própria figura de João Evangelista, um dos homens mais corajosos da história da humanidade. Total. Ele foi aquele tipo de pessoa boa, honesta, seguia desde a sua juventude a causa de amor do Cristo. Sofreu por isso. Foi perseguido e inclusive preso numa ilha rochosa. Não era paradisíaca não, tá? Detalhe, preso com 90 anos, tá? Imagine o quanto ele era impetuoso em seu ideal de fraternidade. Sim, e ele era tão carismático que até os carcereiros decidiam ir para o caminho do bem, ao ponto de precisarem ser trocados com frequência. E pra quem acha que ele morreu ali com os 90 anos, não, meu bem. Ele começou a escrever um livro, o Apocalipse. E por isso estamos citando ele, porque ele recebeu uma das mais importantes literaturas do mundo todo, ao nosso ver. E como já entendemos, o Apocalipse são inúmeras revelações das consequências dos atos de todos nós, humanidade. Então imagine, ficar sabendo de tudo aquilo, porque a gente é tudo meio errante, né? Penso, e mesmo sendo impactado com tanta notícia, digamos assim, sobre essas profecias dele, assim como Daniel e inúmeros emissários do bem mantiveram a calma e não caíram no pessimismo. Pelo contrário, foram impulsionados pela responsabilidade. Então resistir ao desespero é o nosso primeiro esforço para superar qualquer coisa. E o escritor Paiva Neto se dedicou a falar sobre isso. Resista, pois, ao desespero. Resista. Apele sempre para Jesus que disse: eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ele virá ao seu amparo infalivelmente, mas lhe dará socorro conforme o seu merecimento. Portanto, não pare, trabalhe e faça-se útil. Lição dos mais velhos. Cérebro desocupado é a oficina de Satanás.
Quanto mais os seres humanos vencerem as dificuldades presentes, mais se fortificarão para suplantar as dores, principalmente nas horas apocalípticas que já estão forçando a frágil porta do mundo desatento. Entretanto, que o temor do futuro não faça parte do dicionário dos cristãos do Novo Mandamento. Quem não deve, não teme. A esperança é imortal. Jesus é a esperança. Louvado seja o divino chefe. E o autor ainda fala que o desesperado é a primeira vítima do desespero. Pare pra pensar comigo. Do que adianta o desespero? Nada. É claro que é normal a gente se assustar, ficar um pouco em choque. Mas o desespero é perpetuar esse sentimento que só atrapalha na hora de tomar uma decisão mais assertiva. Jesus nos ensina a não perder tempo, a não cair no desespero, a transformar para melhor o que podemos melhorar e até desenvolver aquela importante assertividade. Por aqui, gente. Segue em frente aqui. Vamos descer a escada para ir pro pátio. Calma, vamos, tranquilidade, calma. Vamos lá. Obrigado, isso foi um treinamento, muito obrigado. Isso faz parte do procedimento. Calma, passou bem aí. Calma. Se dirige ali a sua cadeirinha ali, por favor. E se fosse verdade? Até numa situação dessa, de simulação, uma atitude desesperadora pode colocar a vida em risco. Calma! Por mais difícil que seja, a gente precisa tentar tornar isso mais leve, digamos assim. Porque sem serenidade a gente vai colocar os pés pelas mãos em qualquer situação. E outra, toda tragédia é efêmera, passageira. Mesmo que suas consequências sejam drásticas, elas podem sim ser vencidas. Tem outro texto do escritor Paiva Neto onde ele diz que tudo o que é humano tem limite. E lá ele faz a citação de uma frase genial de Gandhi. Ele é assim: quando me desespero, lembro-me de que em toda a história, a verdade e o amor sempre venceram. Houve tiranos e assassinos e, por um tempo, pareciam invencíveis, mas no final sempre caíram. Pense nisso sempre. Então, meu amigo, é continuar nadando pra praia. Jesus nunca se desesperou. Imagina! Eu lembro de quando os discípulos... Eu, André, não. Pelo menos eu, André. Tinha um outro discípulo, André, mas eu não estava lá. Estavam lá todos preocupados dentro do barco e com o mar agitado e Jesus aparece. E, cara... Ele para o mar. Eu só consigo dar pausa no videogame. Jesus para no mar. Jesus acalma as tempestades. Sempre. Esse Jesus, vive ensinando a gente a ser melhor. Olha. E nesse caso, para ser aquele que não perde as estribeiras. Sempre tem aquela pessoa que mantém todo mundo calmo. Estão precisando de mais gente assim no mundo. Geralmente, quando essas pessoas se desesperam, colocam todo mundo em desespero. Imagine um piloto de avião desesperado. Sim, e tem mais. Eu não sei se vocês sabem, porque eu também não sabia, mas segundo o programa de avaliação do estresse do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, se aprofundar em notícias ruins, tragédias, violência, guerra, pode afetar de maneira negativa a nossa saúde. Sim, pesquisas alertam que a mente não distingue o estresse das situações reais ou aquelas que a gente assistiu ou apenas ouviu falar. Porque aí o cérebro libera certos hormônios de alerta do corpo. Aí acelera o coração, tensiona o músculo, pressão arterial e por aí vai. Por isso, a espiritualidade superior, almas benditas, nos alertam que precisamos ser muito criteriosos, sabe? Porque muitas vezes acabamos acreditando mais nas tragédias do mundo, apresentadas pela mídia, do que em Jesus. Por acreditarmos que Ele e o Pai Celestial estão no comando do mundo, tudo está no controle. Embora pareça um caos, e está mesmo, mas ainda faz parte de um plano de aprendizado nosso. E além disso, acreditar em Jesus é acreditar na verdade de Deus, não nas verdades humanas. E isso dá discernimento diante de tantos interesses e explorações. Além de despertar em nós o olhar mais solidário. Por isso que fazemos parte da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Porque além dela apresentar um Cristo ecumênico e, por consequência, todo o seu amor e seus ensinamentos, ela defende a campanha da boa notícia. E isso é maravilhoso, porque em meio a tantas perturbações, a gente acredita que existam muitos esforços no bem, alegrias do que aparecem geralmente. E é por isso que nos mantemos no ânimo, fé e motivação para mobilizar, comunicar,
compartilhar esse bem. E a gente faz questão de ressaltar as iniciativas, sejam pequenas ou grandes, que são firmadas no compromisso com a fraternidade. Seja ela qual for sua causa. Quer um exemplo? A Super Rede Boa Vontade de Comunicação, com TV, rádio, internet, publicações, tudo a serviço do bem com informação de qualidade. Mas, acima de tudo, conforto com uma prece de hora em hora, mensagens de paz. Gostamos de ter uma perspectiva mais que positiva, boa. Porque somos mais que amigos, somos friends. Porque Jesus sempre foi assim, seus discípulos de todos os tempos foram assim. São Francisco de Assis, em sua oração, disse: esperança onde haja desespero. Todos os amigos de Jesus entendem que ele se dedica para que haja sempre esperança. Ele é essa eterna esperança. E existem muitas coisas felizes acontecendo no mundo. Inclusive, a gente queria fazer uma proposta para você. Bem legal. Buscar na internet 5 notícias boas, bem boas, de coisas que estão acontecendo no mundo. Ou que já aconteceram, e aí vocês podem compartilhar com a gente aqui nos comentários pra gente montar essa rede de boas notícias que ajudam a ter mais ânimo ao desespero, como nos pede o líder das instituições da boa vontade, Paiva Neto. E prece, sempre. Essa é a nossa grande conclusão infalível. Muita oração, meditação, pensamento positivo, solidário, tudo isso ajuda nesse equilíbrio interior. Se tem uma coisa que faz parte, é entrar em contato com esse divino que cada um possui. Porque nos mantém aliados nesse propósito de transformar a nossa forma de encarar essas notícias que nos abalam. O Divino Mestre deu o maior exemplo. Ele veio à Terra sabendo de tudo o que enfrentaria. E não se desesperou com tamanha dor e sacrifício. E isso é inspirador. Então, hoje, nossa pequena contribuição é essa. Porque a gente é bem feliz lidando com a vida dessa maneira. E precisávamos compartilhar. Mas ó, qualquer coisa, vê esse vídeo de novo. Por hoje é só. Um beijo, um abraço e até mais. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre! Atitude jovem.